Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui o quinto capítulo, que tem como título No Topo do Submundo. E diz o seguinte: Quando Catarina voltara de Zelagaia, foram deixadas 3 caixas junto ao lixo perto da sua casa. Elas formavam uma espécie de pódio. A da direita era a mais pequena e aparentava ter uma PlayStation 5, que logo alguém pegou. A da esquerda tinha de tamanho médio e parecia conter objetos úteis para o dia-a-dia. E no meio, a maior de todas, foi a que a Catarina apanhou. Esta continha produtos fora de validade, talões de lotaria expirados e bastante lixo. Ao ver a comida fora de validade, fui até ao Aldi perguntar se aceitavam para devolver aos fabricantes, mas responderam-me que não. Não podiam fazer nada com produtos expirados, pois os fabricantes não aceitavam de volta. Catarina regressou a casa, mas ao entrar no prédio, percebeu que o seu interior havia mudado. Agora tinha 9 andares em vez de 12, os elevadores eram revestidos de madeira bétula e por dentro emitiam uma luz semelhante à aurora boreal, com tons de verde e roxo. As casas estavam dispostas em círculo, com uma claraboia redonda no centro de cada piso. Mesmo sem parecer no seu prédio, Catarina subiu no elevador da direita até ao 9º piso, onde vivia. Quando chegou, viu que lá só existia uma casa. A sua fechadura e aspecto da porta também tinham mudado. Pensou logo que fora puxada de novo para longe. Mas ao pegar no molho de chaves, viu uma que nunca tinha visto. Experimentou-a e a porta abriu-se. Lá dentro estava o vizinho do 6º andar, que disse: Bem-vindo à tua casa eterna. Como assim? Perguntou ela. Durante muito tempo, esta foi a minha morada. Mas ela nunca foi minha. Chegou à altura de passar ao verdadeiro dono. Não entendo. O nono é o meu andar desde que eu comprei a casa. Não estás mais na terra. Não te posso dizer onde estás, mas tu descobrirás rapidamente. Outra vez não. Da última vez fiquei 1000 anos fora da terra. Não te preocupes. Sempre que voltares ao resto do chão, regressarás a casa. Este prédio é místico. É uma ponte entre mundos. Faz sentido, por isso é que fui parar a Zelagaia. Como assim? Estiveste em Zelagaia? Sabes que isso é o céu? Agora faz sentido. Lá tudo era puro, viviam em paz, uma paz que transcende a nossa compreensão. Orgulho de estar diante de um humano que conseguiu ir e voltar. Não fazia ideia que estava no céu, mas sei que lá aprendi muito. Aprendi a meditar, a ver coisas de uma perspectiva superior e também aprendi a transformar na minha forma divina. Sério? Podes mostrar-me quem és? Já tentei, mas na Terra não tem energia suficiente para isso. Experimenta agora. Estás dentro desta casa, não sentes a sua energia? Nesse momento, Catarina começou a sentir a vibração em todas as células e transformou-se no gato azul que Deus lhe mostrara. O vizinho impressionado disse: És mesmo tu. Já ansiava pelo dia que chegarias a Gaia e revelarias ao mundo. Creio que esse dia ainda não chegou. Para me revelar, terei de transformar diante de todos em Gaia. Não sei se algum dia a Terra estará pronta para a minha aparição. Tudo o tempo dirá. Ao dizer isto, o vizinho do 6º andar acrescenta: Tenho algumas indicações para te dar antes de me ir embora. Todos os teus pertences foram transferidos entre dimensões e devem estar mais ou menos onde os deixaste. Isso é bom. Significa que desta vez não perdi nada. Sim, agora, quanto à casa, se desligares o aquecedor e usares esta alavanca para virar a cama do avesso, tem cuidado, pois virão os homens de preto, os rock, para te perguntar o que estás a fazer e se está tudo bem. Os homens de preto, como nos filmes, uma entidade que governa extraterrestres. Sim, exatamente, tu és uma deles, mas ainda não tens autonomia total, porque ainda não és líder que um dia te tornarás. Oi? Líder? E eu? Mal sei tomar conta de mim. Por isso é que ainda não és. Mas está profetizado que um dia irás liderar os terráqueos a atingir a eternidade e a liberdade. Não entendo. Como farei isso? Sou apenas a Catarina. Deus deu-me um nome e uma forma. Mas fora isso, não sou ninguém importante na Terra. Não posso dizer mais nada. Apenas isto.
Essa tua humildade pode impedir-te de alcançar quem és, de alcançar quem estás destinado a ser. Deves ser humilde, mas não ao ponto de rebaixar a tua importância no plano divino. Mas por muito tempo não fui. Isso levou-me a pensar que era o meu pai, Deus do tempo, o que me deixou feridas. Mas ainda assim, o teu pai levou-te a Zelagaia e deu-te ensinamentos necessários para a terra. Outra coisa, não te esqueças com as despesas desta casa já foram pagas por toda a eternidade. E quando fores lá fora, não te assustes, não estás em perigo, mas podes não gostar onde estás. Dito isto, o vizinho do sexto foi-se embora, deixando Catarina explorar o resto da casa sozinha. Os móveis desta nova casa eram de cor do calmo de azevinho e havia muitos livros e diários de várias épocas e dimensões. Existiam móveis de parede trancados e outros sem porta. O sofá era de cor preto, com um tapete cinzento na sala, algo que a Catarina nunca tivera. O quarto tinha estantes repletas de livros e uma delas estava vazia, apenas com o nome de Chopin, o nome que lhe fora dado pelo Espírito Santo antes de ir para Zelagaia. Não é o mesmo nome dado por Deus, mas é aquele que escreveu após um pedido feito em oração. A cama era branca e flutuava. Nela existiam duas alavancas, uma trancada com o cadeado, a que Catarina não podia aceder, e a outra, tal como o vizinho dissera, virava a cama do avesso. Não havia cozinha na casa, bastava pensar na comida que desejava e ela aparecia automaticamente na mesa da sala. O mesmo acontecia com outros objetos, exceto tudo o que fosse relacionado com riquezas, que nunca aparecia. Depois de inspecionar a casa, Catarina decidiu ir ver o exterior. Encontrou uma porta de vidro preto que ia do chão ao teto e ao abri-la viu que tinha um jardim cheio de plantas e uma sequoia no centro. A casa estava rodeada por uma vedação alta de ferro, com grades passadas entre si. Do outro lado, vagueavam zombies e demónios, a tentar entrar. Estas eram almas perdidas que habitavam aquele mundo há muito tempo, que já não conseguiam pensar com consciência própria. Mas, por mais que tentassem, não conseguiam transpor as barreiras que protegiam a casa. As montanhas e a terra, para lá da vedação, eram vermelhas e não havia vida além dos zombies e dos demónios. No entanto, a casa estava envolvida num campo de forças transparente, nada conseguia atravessá-lo, nem mesmo o calor escaldante emitido por aquele mundo. Foi aí que Catarina percebeu que estava no inferno, e a sua casa era a única construção ali existente. Muito rapidamente fez ligações na sua mente e concluiu que era Lúcifer, a luz do mundo. Tudo indicava isso. Ela tinha-se revoltado contra tudo e todos, e tentara colocar-se acima das outras entidades dos multiversos. A sua viagem a Zelagaia fora necessária para que Chopin se mantivesse como ser divino, com mais de 1000 anos de experiência física e espiritual. O facto de estar no topo do monte do inferno revelava que Deus ainda gostava de dela e que o colocara ali de forma que, sem distrações, ela pudesse co-criar com ele uma solução para a maldade e o pecado de Gaia e Coulson, nome dado ao inferno. A alma que Catarina carrega é fruto da luz da sua mãe, Maria Teresa, e do seu pai, Deus. Ao longo da história, foram várias as encarnações de Lúcifer. Múltiplas versões dele cruzaram as eras. Todas tinham uma coisa em comum: moravam naquela casa. Cada uma dessas versões possuía uma prateleira com o seu nome. A Chopi era a última por preencher. Ainda sem saber o que havia de preencher, Catarina teve uma ideia. Começaria a escrever um diário com tudo o que levara até aquele momento. E mais, havia de escrever livros da revelação para elevar a consciência humana. Ora, este foi um dia de revelação profunda para a Catarina. Não só descobrir quem realmente era, como também Deus visitou em sonhos nessa noite e disse: Asterisco, minha filha, vejo que já sabes quem és e quero-te dizer o que espero de ti.
Olá, pai. Obrigada pelo discernimento que me deste. Com ele, cheguei à conclusão de quem sou. Mas, pai, sou conhecida como uma pessoa má, não só em vidas passadas, mas também nesta. E estive a fazer uma reintrospeção e o meu passado em Gaia é marcado por muita maldade. É verdade que também tive momentos bons, mas são poucos. E nem os escrevi no diário, pois são raros e os consigo e são raros os que consigo recordar como verdadeiras bênçãos, boas ações. Minha filha, enviei-te a Zena Gaia para que pudesses esquecer o passado e transformar-te na melhor versão de ti mesma. Tu chegaste às conclusões sozinhas e, e por isso gostaria de confiar a minha obra, mas também tenho receio que as destruas. Não acho que estejas pronta para esse fardo, por isso enviei-te para Coulson. Não como punição, mas como refinamento da tua alma. Se fores capaz de trazer luz a este mundo, então saberei que serás capaz de expandir para todos os mundos que criei. A minha obra não pode ser deixada nas mãos de qualquer um. Muitos a desejam sem que lhes tenha tocado no coração. Deixem-se levar pelas palavras, deixam-se levar pelas palavras dos outros, mas tu, minha filha, só passaste a querer esse lugar depois de eu te revelar que serias a herdeira. Pequei ao dizer-te demasiado cedo. Agora tens feridas e inimigos em todas as minhas obras, mas apenas porque te veem como alguém má, mas porque têm inveja, não só porque te veem como alguém má, mas porque têm inveja de que eu te ter revelado o segredo mais sagrado que possuo, e também porque tu tocaste o meu coração. Meu pai, não me interpretes mal, mas como posso ser eu a melhor opção? Em Zela Gaia conheci Ricardo. Ele, teu arcanjo, é mais puro do que eu. Nunca pecou, nunca se rebelou contra ti, porque eu? Porque tu carregas a minha própria centelha e tens a lenha da tua mãe, que te sustenta e incendeia. Quando proclamei que existisses, dei-te parte do meu espírito e herdaste a coragem dela. Asterisco. Um dia verás que essas qualidades são o que fazem de ti um ser único. Não importa o teu passado, importa quem tu te tornas e o futuro que visionas para o bem de todos. Obrigada, Pai, por estas palavras. Espero não te vir a desapontar uma terceira vez. Com isto, Catarina acorda desse sonho e escreveu de imediato no seu diário as palavras que Deus lhe dissera. Tentou recordar-se letra por letra do que o pai lhe tinha transmitido. E escreveu também o seguinte, dirigido a todos os seres acima dela. Peço que me perdoem pelas atitudes da minha vida em Gaia, até ao dia de hoje. Eu fui a Zela Gaia sem ter pedido, e lá transformei. Foram 1000 anos de grandes mudanças. Não consigo obrigar, não vos obrigo a confiar em mim, mas peço que me deem o benefício da dúvida, e que possam ver-me a trabalhar todos os dias para continuar no bom caminho. Não faço a mínima ideia como trarei a luz para Coulson, pois este mundo fora criado para as almas perdidas, vivessem para o resto das suas eternidades. Sei que se nos unirmos juntos podemos resolver a raiz do pecado e salvar todos os que vivem nos multiversos. Sei que as minhas ações são difíceis de perdoar, porém também sei que somos seres de luz e que faz parte de nós sabermos perdoar os nossos inimigos. Saber amar quem cá está e quem cá está e quem é próximo é saber amar a nós próprios. Se um dia chegar o momento em que Deus decida quem será o seu herdeiro, e se esse herdeiro for eu, peço-vos que saibam liderar comigo a vosso lado e não abaixo de mim. Que me seja cortada a cabeça, metaforicamente, para que estejamos todos no mesmo nível, sabendo que a cabeça é e sempre será do nosso Pai. Mesmo que ele um dia saia do seu posto e dê a outro. Assim que Chopi acabou de escrever estas palavras, o arcanjo Ricardo apareceu e disse: Catarina, hoje fizeste o que eu nunca pensei que fosses capaz. A tua mensagem tocou-me no coração e quero que saibas que estou contigo nesta luta. Sempre que necessitares de mim, usa o Black Kelly que recebeste no dia que chegaste a Zela Gaia para me ligar. Sou o número 2 da tua marcação rápida. Não hesites em ligar-me ou em deixar mensagem se eu não atender. Como sabes, o tempo em Zela Gaia não é o mesmo que Coulson no Gaia.
Lá o tempo passa depressa, e o sussurro de hoje pode chegar no dia de ontem. É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Obrigada, Ricardo. Não escrevi a pensar que teria resposta. Quis que ficasse escrito que juntos somos mais fortes e que não quero atropelar ninguém. Com isto, o anjo Micael também apareceu e disse: Chopin, sois corajosa, mesmo sabendo que deitaste tudo a perder, não desististe de saber a verdade e de lutar por aquilo em que acreditavas. Chegaste à conclusão de quem és sozinha e abraçaste os nomes que Deus e o Espírito Santo te deram. Reconheço a tua força e estarei sempre ao teu lado para proteger da inveja dos nossos irmãos têm em ti. Ricardo interveio. Eu já fui um deles. No dia em que te conheci, fiquei com inveja por vires de Gaia. Já sabia o segredo do nosso pai. Acolhi-te na minha casa para conhecer os teus segredos e para que Deus visse bondade em mim. Fui egoísta. Porém, ao deixar-te conhecer e conviver contigo, percebi que és um anjo comum. Tens o orgulho e o ego de um ser humano e a humildade de um anjo. Foste impura parte da tua vida, pois cresceste no meio da rebelião da humanidade. Orgulho de te ter ajudado quando te perdeste nos multiversos e de ter guiado a ser a melhor versão de ti mesma. Catarina estava emocionada com as palavras destes anjos e disse: Espero estar à altura das vossas expectativas e que não os venha a desiludir. Tem alguma ideia de como posso recuperar com o sono? Com isto, aparece um terceiro anjo. Chopin, sou Isaías. Não posso ficar indiferente à tua transformação. Passaste de um ser cheio de ódio e más intenções a um ser cheio de luz e paz. Venho trazer-te uma sugestão para este mundo. Isola todos os zombies e demónios nas suas próprias casas. Não os deixes sair e faz reviver os seus piores momentos. Momentos esses que os trouxeram até aqui. E Catarina responde: É uma boa ideia, mas para isso terei que colocar alguém nas salas que os faça ver onde falharam e os guie ao arrependimento, para que comecem a transformar os seus corações. Só assim, com orientação, serão capazes de conseguir ganhar real consciência do bem e do mal. E os três anjos responderam em sintonia: Maravilha, parece que temos um plano. Catarina começou com as três almas mais antigas de Coulson e foi ler o diário de Pimpon, que fora a sua primeira encarnação, e descobriu porque que estas almas lá estavam. Com isto, começou a montar uma sala para cada uma delas, porém, nelas faltava algo. Catarina reparou que não existia uma porta de saída, apenas hologramas que se materializavam e faziam reviver o passado. Em cada um dos desafios colocou uma cópia de si mesma, para que ajudassem estas almas, porém, quanto às portas, ela não tinha autoridade para as criar. Por isso, limitou-se a criar uma simulação que desse a ilusão de que essas almas saíam de Coulson. Isto não só garantia que elas estavam realmente preparadas para sair, como também lhes dava a sensação de que Deus estava com elas, sem incomodar o seu pai. Depois de acabar de criar com a sua imaginação estas salas, Catarina ouviu uma sirene a tocar. Era o alarme de incêndio do prédio onde morava. Todos os moradores reuniram-se no piso 0, debaixo da claraboia circular, e com isto o vizinho do sexto abordou a Catarina sobre o motivo da sirene. Peço desculpa, preciso respirar um bocadinho. Vou continuar. Catarina, duas das almas de Coulson saíram e vieram até Gaia. Temos que agir antes que elas afetem permanentemente esta realidade. Sabes quais são? Sim, fugiram há 4 anos de Gaia e são Pilatos e Hitler. 4 anos? Logo esses dois. Não sei qual é o pior. Pilatos ordenou a crucificação de Jesus porque não conseguia suportar que alguém na Terra tivesse mais importância que ele. E Hitler tentou evitar a minha encarnação na Terra, pois para ele não era aceitável que um humano pudesse tornar-se anjo, sabendo que ele nunca o poderia ser, e quis garantir que não existissem mais judeus, porque eu sou um descendente de judeus.
É verdade, conheces bem os seus motivos. E estiveste a ler os diários de Clinton e Holloway? Não, sou Holloway. Não, sou. Não, mas segundo a história que eu conheço e juntando com a verdade que Deus me fez ver, é lógico que esses foram os seus motivos. Como é que os podemos encontrar? Eles não podem encarnar em carne, por isso terão que possuir pessoas na Terra. De certeza que tens um feeling de quem são essas pessoas. Acho que sim, mas tenho que ler esses diários de que falas. Posto isto, Catarina voltou para casa e começou a ler os diários de Clinton e Holloway. Neles encontrou escrito que essas almas fugiram graças a esses dois, pois quando Deus os levou para a Conlução, a primeira solução que encontraram foi libertar as almas de novo em Gaia para que formulassem novas memórias e tentassem chegar ao arrependimento por si mesmos. O comum é que essas almas possuíam sempre figuras públicas de alta relevância e continuavam a fazer mal à humanidade. E isto fez um clique na mente de Catarina. Devem ter possuído Pukin e Turco. Retendo esses dois nomes em mente, foi até a casa do vizinho do sexto piso e disse: creio que já sei onde eles estão. Devem ter possuído Pukin e Turco. Mas como podemos ter a certeza? E como os levamos de volta para Kunsan? Uma coisa de cada vez. Para os veres, podemos usar estes óculos. Eles têm lentes de esmeralda e para os capturar podemos usar estas férias. Basta atirá-las e elas fazem o resto. Para os levar de volta para Kunsan, terás que fazer entrar primeiro na tua casa, mas não te preocupes, nada nem ninguém pode escapar destas férias a não ser que o dono do seu mundo diga que podem sair. Mas quem é o dono do seu mundo? Para uma pessoa inteligente e perspicaz, a tua humildade está a banquear que sejas quem fores formado a ser. É lógico que se és a dona da única casa de Coulson, és tu. Já não é a única casa. Criei 3 casas para as 3 primeiras almas de Coulson. A sério, mas elas assim não ficam confortáveis? Não, porque elas fazem-nos reviver o passado vezes sem conta, até resolverem todos os problemas que levaram até lá. E depois disso, continuam presos numa simulação que testa se merecem voltar a Gaia. Que situação tão inteligente. Assim, de certeza que não fogem e que podem ser perdoados e curados do pecado. Sim, é uma solução bastante inteligente, mas não é toda a ideia minha. Isaías deu uma ideia inicial. Eu apenas realizei e acrescentei o twist de continuarem presos numa simulação após a rendição total. És mesmo mestre da ilusão. Não só os mantens em constante agonia até serem salvos, como também os iludes a pensar que voltaram a Gaia. Estou sem palavras. Mestre? Não sei se sou. Mas sei que tenho que preparar 2 novas salas para essas almas que fugiram. Dá-me 15 minutos para pensar em momentos de redenção para eles. Nestas salas colocarei uma cópia da minha para os ajudar a guiar até que sejam redimidos. Força, enquanto fazes isso vou enviar 2 agentes para verificarem se são mesmo eles, e se forem, que atirem as pérolas para os capturar. Eu espero que sejam eles, senão temos que enviar agentes a todos os líderes políticos e mundiais, pois sei que é aí que devem estar. Levou cerca de 3 dias até que os agentes retomaram as suas missões com sucesso. Tinham conseguido capturar Hitler e Pilatos. Foi logo visível o benefício de os ter capturado. Putin abandonar a guerra com a Ucrânia, trazendo paz a esses 2 países. E Turbo recuara nas suas ideias de aumentar as taxas de importação, o que salvou muitos países da recessão económica. Catarina pensou: se ao capturar estas 2 almas houve impacto positivo no mundo, pergunto-me se não existirão outras almas que fugiram muito antes de eu me tornar dona do submundo e se ao capturá-las o mundo voltará a sentir estas mudanças. Ao pensar nisso, telefonou a Ricardo. Olá, Ricardo, como vão as coisas? Sabes se é possível saber quantas e quais são as almas que fugiram do Coulson e quando? Sim, na sala tens um monitor de almas, lá podes saber tudo o que precisas quando foi o último ponto. Porque foram lá parar? É muito fácil, basta perguntar em voz alta ao teu assistente pessoal, o Varvis, e dir-te-á o que necessitas de saber. Obrigada, Ricardo. Isto vai ajudar-me a criar salas dos condenados e encontrar todas as almas que fugiram. Nos meses seguintes, soube
permaneceu em casa a criar cada sala uma por uma e descobriu que mais de 10.000 almas tinham fugido de Coulson. Imprimiu um único documento com todos os nomes e os possíveis locais onde os encontrar. De seguida, reuniu-se com o vizinho do 6º piso e com todos os rocos que moravam naquele prédio. Ao todo, eram cerca de 100 pessoas e dividiram entre si as tarefas. Ao longo dos meses seguintes, conseguiram recuperar 8.000 almas, mais 2.000 desaparecidas. Parecia que sabiam que estavam a ser procuradas e que escondiam-se sempre que sentiam os seus caçadores por perto. A criação destas casas durou mais de 3 anos. Durante esse tempo, a mãe de Catarina ligava constantemente preocupada, sem fazer ideia de que a filha estava a viver, nem que a casa já não era a mesma. Agora era a casa de Lúcifer, no submundo em Coulson. Bem, eu continuo a ler mal. Desta vez eu li primeiro o capítulo antes de fazer a gravação para poder fazer uma melhor leitura durante a gravação. Se calhar amanhã leio 2 vezes para tentar fazer uma leitura ainda melhor. E esta história, a parte das almas fugidas e tudo mais, é uma mistura de 2 sonhos que eu tive. Um em que fui parar ao submundo e a outra em que o prédio correspondia com a descrição de circular, com as claraboias, com a reunião entre os membros do prédio e que se tinha passado algo de grave e que era da minha responsabilidade ajudar a resolver esse problema. E pronto, este capítulo são uma mistura de 2 sonhos. E como eu disse no outro dia e ontem, a partir do capítulo 3 é mera ficção. É verdade que tem personagens históricas e alguns eventos históricos aqui retratados, mas são partes importantes da história e são figuras que de certa forma marcaram o nosso passado, seja para o bem ou seja para o mal. Tanto que para o bem eu usei por exemplo, a Anne Frank ontem e avisei a Anne Frank que tinha que esconder, por exemplo, como se fosse alguém do futuro a avisar para proteger o passado, ou para tentar alterar o passado, mas é quase impossível alterar o passado, a menos que se faça algo mesmo muito grave e alguma mudança muito drástica. E aqui a parte do Hitler e do Putin, eu encaixei-os como eles terem ido para o inferno, porque de certeza que foram pelas atitudes que tiveram e as coisas que fizeram ao mundo, e por isso eu assumi nesta parte deste capítulo que eles seriam almas fugitivas e que estariam constantemente a tentar possuir pessoas no mundo atual de forma a continuar a ter poder. E lá está a parte do Shopee, que é o nome da personagem a partir do capítulo 3, acaba por ser a pessoa que ajuda a recapturá-las e a fazer com que elas não voltem a aparecer. Por hoje não tenho mais nada para dizer. Desejo a todos a continuação um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e em bem-aja.